Eu sempre disse que o amor é mais seguro quando guardado nas páginas de um livro. Talvez por isso eu tenha construído minha vida entre eles, cercada por palavras que não gritam, personagens que não vão embora, histórias que, mesmo quando doem, terminam onde você quiser. Meu nome é Clarice Thorne e por fora eu sou aquela mulher tranquila que todo mundo da cidade cumprimenta com um aceno, a dona da livraria da esquina, que organiza os lançamentos com cuidado e serve chá de camomila nas tardes de inverno. Mas, por dentro, eu carrego um silêncio antigo, do tipo que não se desfaz com o tempo. Um silêncio que começou no dia em que ele me deixou. Julian, meu primeiro amor, meu erro favorito. Ele foi embora sem aviso, sem explicação, sem olhar para trás. E levou com ele uma parte de mim que nunca consegui recuperar, nem mesmo entre as palavras de Austen ou Brontë. Durante anos mantive tudo dele fora de alcance. Cartas, fotos, lembranças. Enterrei tudo em caixas, em gavetas, em memórias que prometi nunca mais tocar. Até que naquela manhã, enquanto eu desembrulhava uma doação de livros antigos na parte de trás da loja, um volume em particular me fez parar. Era Persuasão. O nosso livro. O que ele leu primeiro só porque eu insisti. O que ele sublinhava com caneta azul quando queria discutir comigo depois. E ali, entre aquelas páginas amareladas pelo tempo, havia algo que fez meu coração parar. Uma pequena carta, dobrada com tanto cuidado quanto se fosse feita de vidro, e um anel preso entre as folhas, brilhando como uma pergunta ainda sem resposta. Foi naquele instante, naquele sopro de memória, que percebi que o tempo não cura tudo. Apenas adormece o que não sabemos enfrentar. E talvez, só talvez, estivesse na hora de abrir um capítulo que jurei nunca mais reler. Por alguns instantes, não consegui me mover. Fiquei ali, sentada no chão frio da livraria, com o livro entre as mãos e o coração preso em algum lugar entre o passado e o presente. A carta tremia nos meus dedos. Mas não era o papel que causava aquilo. Era o que ele representava. Quando finalmente a abri, meu mundo inteiro encolheu ao redor de cada palavra. Ele escrevia com a mesma voz que eu lembrava, pausada, honesta, doída. Contava que passou anos tentando escrever aquela carta, mas que nenhuma versão parecia suficiente para expressar o que ele sentia. Dizia que me deixou porque não sabia como me mostrar o que havia acontecido, como me fazer entender o buraco que se abriu dentro dele após a morte do pai. Um luto que o engoliu inteiro e o fez acreditar que afastar-se de tudo era a única maneira de sobreviver. Mas ele também dizia que se arrependeu no minuto seguinte, que pensou em voltar centenas de vezes, mas o tempo, o orgulho e o medo se entrelaçaram como algemas. E então falou sobre o livro, o mesmo que ele sabia que eu reconheceria. Contou que o escolheu porque sabia que, se algum dia eu ainda guardasse algo por ele, eu abriria aquelas páginas. E o anel? O anel era a pergunta que ele não teve coragem de fazer. Não um pedido imediato, mas um símbolo, um elo, um último gesto de esperança. Li cada linha com a respiração entrecortada, o peito doendo com uma mistura impossível de sentimentos. Parte de mim queria rasgar tudo, jogar o anel longe, gritar para o mundo que aquilo era tarde demais. Mas outra parte, aquela que nunca deixou de esperá-lo em silêncio, que ainda via o rosto dele em sonhos, que ainda associava o cheiro de chuva ao toque das mãos dele. Essa parte sussurrava que talvez nem tudo estivesse perdido. Guardei a carta e o anel na gaveta da minha escrivaninha, como quem enterra uma semente em terra seca. Não toquei neles pelos dias seguintes, mas os senti ali, pulsando, chamando, me forçando a encarar uma dor que eu aprendi a esconder com perfeição. Então ele apareceu, e quando a porta da livraria se abriu e eu levantei os olhos, lá estava ele. Não como antes. Havia algo mais contido nos ombros, mais cansado nos olhos, mais real em cada traço do rosto. Julian. A minha memória não havia exagerado. Ele ainda era bonito,
Ainda tinha aquela presença que parecia dobrar o ar ao redor. Mas agora havia uma sombra no olhar, um pedido de permissão em cada gesto. E pela primeira vez em muito tempo, fui eu quem ficou sem palavras. Tudo o que me escapou foi: "Você veio." Ele assentiu sem sorrir. "Você abriu o livro." E assim, sem promessas, sem beijos, sem reconciliações instantâneas, a página seguinte começou a se escrever sozinha. Nos dias que se seguiram, tudo em mim era conflito. Ele vinha até a livraria no fim da tarde, quando o movimento era menor, e sentava-se à mesma mesa do canto onde costumávamos estudar, conversar, sonhar juntos, como se aquele lugar ainda guardasse um espaço só dele. Eu o deixava ficar. Servia café sem dizer nada, organizava livros com as mãos trêmulas ou fingia ler para não encarar de frente tudo o que aquele homem ainda despertava em mim. Julian não insistia. Ele respeitava meus silêncios, esperava pelos momentos em que eu, sem perceber, deixava escapar um comentário sobre o passado ou sobre a carta. Havia algo novo nele, um cuidado que não existia antes, uma paciência que me desconcertava mais do que qualquer declaração. No terceiro dia, eu finalmente me sentei diante dele. As palavras vieram como um corte. "Por que agora, Julian?" Ele respirou fundo, cruzou as mãos sobre a mesa e respondeu sem rodeios: "Porque agora eu sou alguém que não foge." E só então percebi o quanto aquela resposta me desarmava. Não foi uma justificativa longa, nem uma tentativa de justificar a dor que causou. Foi simples. E foi honesta. Ele falou do pai, da depressão silenciosa que o consumiu, do medo de arrastar comigo aquela sombra que ele mesmo não entendia. Disse que por muito tempo pensou que me proteger era desaparecer. E que agora sabia o quanto isso foi cruel, covarde, injusto. Eu ouvi tudo sem interromper. Não porque eu perdoei de imediato, mas porque parte de mim precisava ouvir, precisava entender o vazio que ele havia deixado com mais clareza do que só a ausência. Quando ele terminou, eu não disse que o perdoava. Não disse que o odiava. Disse apenas: "Ainda dói." E ele assentiu com os olhos marejados. "Eu sei. E eu não vou embora dessa vez." Foi a primeira vez que, em vez de sentir raiva, eu senti medo. Porque se ele realmente ficasse, eu teria que encarar tudo aquilo de verdade. E talvez, só talvez, tivesse que admitir que ainda o amava. A tensão entre nós era como um fio invisível esticado entre dois mundos. O da dor que nos separava e o da lembrança que ainda nos unia. Nos dias que se seguiram àquela conversa, Julian passou a vir todas as manhãs. Não pedia atenção, não falava demais, apenas ajudava. Às vezes varria a entrada, às vezes organizava as prateleiras. Conhecia meus critérios de catalogação melhor do que qualquer funcionário. Outras vezes, apenas sentava no chão da livraria e lia. O silêncio entre nós era confortável e incômodo na mesma medida, como se ambos soubéssemos que algo estava sendo reconstruído, mas ainda temêssemos colocar peso demais sobre os tijolos, frágeis que começavam a se empilhar. E então veio o dia em que ele me trouxe um livro. Era uma edição antiga de O Morro dos Ventos Uivantes, minha paixão de adolescência. Ele sabia disso. Eu o olhei com desconfiança, mas aceitei o presente. E quando abri a contracapa, encontrei uma folha de papel dobrada. Dessa vez, não uma carta. Era uma foto antiga nossa, tirada num dia de chuva, sorrindo com desespero sob um guarda-chuva, furado. Aquela imagem que eu achava ter perdido. No verso, uma frase escrita à mão. "Se você ainda se reconhece nesse sorriso, eu ainda estou aqui." Fechei o livro, respirei fundo. O peso no peito era real, mas havia algo mais ali. Algo que nem a mágoa conseguia abafar. Verdade. E talvez fosse isso que me assustava mais. Porque perdoar não era esquecer. Perdoar era lembrar sem deixar que a dor decidisse por mim. E, ao encarar Julian ali,
em pé diante de mim, mais vulnerável do que jamais o vi. Percebi que, se eu não dissesse algo, o que estava nascendo de novo poderia morrer antes mesmo de respirar. Então falei, baixo, firme, sem poesia. Se você estiver mesmo aqui, então venha amanhã. Mas não só para ajudar. Venha como quem quer ficar. Ele não sorriu. Apenas assentiu, com os olhos cheios de um alívio que parecia conter o mundo. E ao vê-lo sair naquele fim de tarde, entendi que o ato de perdoar não começa com um sim. Começa com uma porta entreaberta. Ele voltou. No dia seguinte, e no seguinte ao seguinte. E a cada manhã, seu rosto trazia menos peso e mais presença. Era como observar alguém sendo refeito por dentro, camada por camada, sem pressa. Ele vinha como quem não exigia nada, mas oferecia tudo. Tempo, escuta, silêncio, cuidado. Aos poucos, sem que eu percebesse, começamos a conversar de verdade. Não apenas sobre o que havia acontecido entre nós, mas sobre as pequenas coisas, da vida que escapam quando se vive de ausências. Falávamos sobre livros, como sempre, mas agora nossas conversas carregavam outro tom, mais adulto, mais sóbrio, mais real. Julian não era mais o garoto impulsivo e encantador que me prometia o mundo entre beijos e metáforas. Ele era um homem que havia caído, se quebrado, se reconstruído, e agora pedia, não um recomeço, mas uma chance de merecê-lo. Eu não facilitava. Testava seus limites, colocava suas palavras à prova, desafiava sua constância com gestos calculados, tentando encontrar rachaduras no que ele parecia oferecer. Porque parte de mim ainda esperava a repetição da dor, como quem toca em uma cicatriz, esperando sentir a ferida reabrir. Mas ele ficava. Quando eu me calava, ele esperava. Quando eu desviava o olhar, ele não forçava. Quando eu perguntava se ele tinha medo de não conseguir me reconquistar, ele dizia apenas, tenho mais medo de não tentar. E isso, mais do que qualquer promessa, me desmontava. Com o tempo, as barreiras começaram a ceder. Um café fora da livraria, um passeio sem destino certo, uma troca de risos espontâneos diante de uma lembrança esquecida. Pequenos gestos, pequenas brechas. E foi numa tarde cinza, enquanto arrumávamos a vitrine para a feira literária da cidade, que percebi algo me atravessando como um raio silencioso. Eu estava sorrindo por dentro, não um sorriso de nostalgia, nem um alívio passageiro. Era um contentamento genuíno, como se parte de mim, aquela que eu deixei adormecida desde que ele partiu, finalmente tivesse voltado para casa. E essa constatação me trouxe paz e medo, porque o amor, quando retorna após a queda, não vem com flores e música, vem com perguntas. E naquele momento, a maior delas batia firme dentro de mim. Será que eu estava pronta para abrir de verdade o coração para ele de novo? Foi quando as coisas pareciam estar se encaixando que a vida, com sua precisão cruel, decidiu testar tudo de novo. Estávamos na livraria, era fim de tarde, e Julian me ajudava a pendurar um novo quadro na parede, uma citação de Virginia Woolf sobre o tempo e a memória. Eu lembro do instante com nitidez sufocante, porque ele estava sorrindo, o tipo de sorriso tranquilo que raramente aparecia no passado. Era como se estivéssemos, enfim, começando uma nova história. Mas então a porta se abriu com o tilintar do sino, e junto com ele entrou o que restava do mundo que eu havia deixado para trás. Minha irmã, ela morava em outro estado, não? Me avisou que vinha e não esperou o convite para se aproximar. Bastou um olhar para Julian e a expressão dela desmoronar. Ela o conheceu. Ela também sofreu por minha causa quando ele me deixou. E mesmo depois de todos esses anos, mesmo sem saber da carta, do anel, do que havia acontecido entre nós recentemente, ela o olhou como quem vê um erro prestes a se repetir. Não houve escândalo, não houve voz alta. Foi só a forma como ela me olhou depois, em silêncio, com os olhos marejados e a boca entreaberta de incredulidade,
que rasgou algo dentro de mim. Depois que ela foi embora, as palavras vieram. Vieram duras, emboladas, afiadas. Eu disse a Julian que talvez estivéssemos nos enganando, que talvez ele tivesse voltado por arrependimento e eu estivesse aceitando por carência. Disse que minha vida já tinha sido reordenada e que talvez não houvesse mais espaço para ele, que o que construímos no passado era lindo, mas estava morto. Eu disse tudo isso com a voz tremendo e os punhos fechados, e ele não reagiu como antes. Não implorou, não se afastou bruscamente, não virou as costas como um homem ferido. Ele apenas me olhou com dor verdadeira e disse: se você quiser que eu vá, eu vou. Mas não porque não te amo, só porque você ainda não está pronta para acreditar que eu mudei. E naquele instante percebi que o Julian diante de mim não era o mesmo que foi embora anos atrás. Ele agora sabia o valor de permanecer, mesmo quando não era bem-vindo. E aquilo me desmontou. Mas eu não o impedi de sair, porque parte de mim ainda precisava sangrar mais um pouco antes de entender que, às vezes, a dor não é um sinal de que algo está errado. É o sinal de que algo importante está sendo curado. Naquela noite, a livraria parecia maior. O silêncio parecia mais denso. Era como se a ausência dele tivesse deixado um eco em cada canto, nas prateleiras, nas lâmpadas pendentes, até no som distante dos carros passando na rua. Eu não chorei. Não imediatamente. Em vez disso, caminhei até a mesa onde ele sempre sentava e encontrei um livro que ele havia deixado ali, O Velho e o Mar, de Hemingway. Abri por impulso, como quem busca um resquício de calor numa roupa esquecida. Dentro, encontrei um marcador de páginas com sua caligrafia simples. Resistir não é não sentir. É seguir mesmo com o medo. Foi a primeira vez em muito tempo que permiti que as lágrimas corressem livremente. Chorei não apenas por ele, mas por tudo que engoli em silêncio nos últimos anos. Pela mulher que fingi ser, pela dor que me recusei a nomear, pelo orgulho que carreguei como uma armadura e pela Clarice de antes, aquela que sonhava com finais felizes antes de descobrir que o amor na vida real é feito de pausas, ruídos e reconciliações silenciosas. Passei horas revivendo tudo. As lembranças boas, as ausências, as perguntas que nunca fiz, as respostas que talvez ele nunca soube dar. E então, como um sussurro vindo de dentro, entendi. O que mais me assustava não era o risco de ele me magoar de novo. Era o risco de não permitir a mim mesma amar com coragem. Julian não havia voltado para preencher um espaço vazio. Ele tinha voltado como um homem inteiro. E cabia a mim decidir se queria reabrir espaço para ele, agora com consciência, com maturidade, com olhos livres da névoa do passado. Na manhã seguinte, fechei a livraria. Peguei o livro com o anel escondido. Peguei também a primeira carta e fui até o parque onde costumávamos caminhar, na esperança, ou talvez na fé, de que ele estivesse lá. E ele estava, sentado no banco de sempre, olhando para o nada, com as mãos entrelaçadas e o semblante de quem ainda esperava, mesmo sem saber se deveria. Quando me aproximei, ele se levantou devagar, e antes que ele dissesse qualquer coisa, eu estendi o livro, coloquei a mão sobre o peito dele e murmurei: estou pronta agora. Não porque esqueci, mas porque quero lembrar com você. Os olhos dele se fecharam por um instante e quando os abriu, havia ali a mesma luz que vi anos atrás, só que agora mais serena, mais firme. Ele tirou o anel de dentro do livro e me mostrou de novo. Não como um pedido, mas como um gesto, um ponto de partida. E dessa vez, fui eu quem segurou a mão dele e disse: sim, vamos escrever direito desta vez. Eu costumava pensar que recomeços vinham com euforia, como uma brisa nova que invade um quarto abafado e levanta as cortinas com leveza. Mas recomeçar com Julian foi como aprender a respirar de novo, com calma, com intenção, sentindo o ar preencher cada parte de
Mim, que por muito tempo viveu em suspensão. Nos primeiros dias bastava acordar e saber que ele estava por perto para meu corpo desacostumado à esperança se retrair, como se meu coração ainda não tivesse certeza se podia, de fato, descansar. Ele não pressionava. Apenas surgia na livraria pela manhã com 2 canecas de café e algum comentário sobre o livro que estava lendo. Sentava no mesmo canto de sempre, agora sem a urgência de antes, como quem entende que o tempo certo não é o tempo que se força, mas o tempo que se constrói. E eu, aos poucos, me permitia reaprender os contornos da presença dele. A forma como caminhava entre as prateleiras, o jeito como erguia uma sobrancelha quando se surpreendia com alguma frase, a maneira silenciosa com que me observava quando eu não percebia. Às vezes ele me perguntava como eu me sentia naquele dia. Não com insistência, mas com genuína curiosidade. E eu respondia como quem tateia o próprio reflexo. Hoje está melhor. Em outras, ele apenas segurava minha mão por um breve instante, como se dissesse: eu ainda estou aqui. E isso bastava, porque a confiança, como os livros que eu restaurava com tanto cuidado, precisava de tempo, paciência e mãos dispostas a não desistir no primeiro rasgo. E ele, pela primeira vez, parecia saber disso. Foi numa manhã chuvosa que percebi. Ele já fazia parte da minha rotina, não como uma presença que me causava alerta, mas como algo que naturalmente se encaixava nos meus dias, como um marcador, no livro certo, o cheiro de café forte na primeira hora, o som familiar da porta se abrindo no mesmo horário de sempre. Nós havíamos chegado a um tipo de intimidade silenciosa, aquela que não precisa de demonstrações constantes para se afirmar. Era nos gestos pequenos que o amor se revelava. Quando ele corrigia o alinhamento dos livros sem que eu pedisse, quando anotava os nomes dos clientes que preferiam histórias de amor com finais felizes, quando deixava bilhetes escondidos dentro das páginas que eu mais relia. E mesmo assim, havia um medo sutil que pairava entre nós, como uma nuvem fina que não fazia sombra, mas também não deixava o céu completamente azul. Eu sabia que ele carregava dúvidas sobre até onde podia ir, e eu, por mais que desejasse, ainda me perguntava se estava pronta para amar de novo, sem o peso da cautela. Foi então que começamos a falar sobre o futuro, não de forma planejada, mas entre as pausas das conversas, nos olhares que se estendiam um pouco além do necessário. Ele mencionou uma casa pequena nos arredores, com uma varanda que recebia o sol da manhã. Eu falei sobre expandir a livraria, talvez abrir um café ao lado. E nesses devaneios disfarçados de ideias práticas, nossas vontades começaram a se entrelaçar. Ele não me pediu nada. E talvez por isso eu quis entregar tudo. Não por obrigação, mas porque naquele ritmo sereno, dia após dia, ele me ensinava algo que eu havia esquecido. O amor não precisa provar sua força o tempo todo. Ele só precisa permanecer. E Julian permanecia. A certeza chegou de forma inesperada, como tudo que vale a pena. Não veio com promessas, nem com discursos inflamados. Veio quando, ao fechar a livraria mais tarde do que o habitual, encontrei Julian do lado de fora, de pé, com um casaco molhado dos pingos de uma garoa leve e um livro nas mãos. Ele parecia nervoso, o tipo de nervosismo que só vi nele 2 vezes, na primeira vez que me disse que me amava e na última vez que me pediu perdão. Quando me aproximei, ele apenas estendeu o livro. Era A Vida Invisível de Ed La Rue, um dos meus favoritos. Abri sem entender, e ali, entre as páginas 327 e 328, estava o mesmo anel, aquele, o que ele escondeu em persuasão meses atrás. Só que agora ele não estava escondido, estava em destaque, entrelaçado a um pequeno bilhete onde se lia apenas: agora que você sabe quem eu sou e eu também, podemos escrever juntos o resto? Eu olhei para ele e algo dentro de mim se desfez e se refez ao mesmo tempo.
Julian não era mais o homem que foi embora, nem o que voltou em busca de perdão. Ele era o homem que ficou, que reaprendeu a amar com calma, que reconstruiu não o que tínhamos, mas o que poderíamos ter a partir do que ainda restava. E eu era alguém que, finalmente, havia entendido que perdoar não é esquecer a dor. É decidir que ela não vai mais decidir por você. Então eu disse sim. Sem medo, sem pressa, sem planos além do agora. Disse sim com um sorriso leve e os olhos cheios de tudo que vivia até ali. E quando ele colocou o anel no meu dedo, de novo, mas dessa vez certo, entendi que o amor não nos salva do sofrimento, ele nos ensina a atravessá-lo. E o que restou depois da dor foi o mais puro. Nós dois, enfim, inteiros, escolhendo amar de novo. E juntos começamos a escrever o resto. Hoje, a livraria continua sendo meu lar, mas agora ela também é o nosso começo. Entre prateleiras gastas e páginas sublinhadas, construímos uma vida feita de cafés partilhados, livros trocados e silêncios compreendidos. Julian não é mais um nome que me dói, é o som que anuncia tudo o que recomeçou dentro de mim. Às vezes, quando atendo um cliente e o vejo observando o anel em meu dedo, penso em como tudo poderia ter sido diferente. Mas não foi, porque o amor, mesmo quebrado, ainda pode florescer se for regado com verdade. E ele foi. Hoje, sei que o perdão não apaga a dor, mas transforma o lugar que ela ocupa. E que o amor que sobrevive ao tempo, ao medo e aos erros é o tipo mais raro de todos.